Bom, é interessante a gente começar frisando que a gente tem que fazer uma diferenciação entre nórdicos e vikings, né? Porque a cultura pop fez uma confusão aí nessas novas séries e muitos jogos que torna vikings como o nome do habitante da Escandinávia, todos os habitantes da Escandinávia. Até tem várias séries onde todo mundo é viking, quem nasce na Groenlândia, quem nasce na Dinamarca, quem nasce na Noruega, quem nasce na Islândia, todo mundo é viking, né? Então, isso gera uma confusão. Então, vamos começar diferenciando. Viking, por assim dizer, grosso modo, é um ofício. Você vai sair a viking numa expedição de pilhagem, numa expedição de pirataria, de saque. Então, qualquer um pode se tornar viking. O melhor guerreiro, o Jarl, um fazendeiro rico, às vezes até um escravo pode ser obrigado, né? Porque o escravo é uma coisa, não é? Ele é um objeto de alguém, ele pode ser obrigado a ir numa expedição, né? Então todo mundo pode se tornar viking. Só que isso não é o nome dos habitantes da Escandinávia. Nós temos que ver que ali eles se denominavam daneses, né, ou noruegos, noruegueses, certo? Então, eles são, antes de tudo, um povo que, durante um tempo aí do século VIII ao século XI, se dedicou a essas incursões de pilhagem. Então, aí, sair a viking. Então, qualquer um poderia sair a viking. Então, essa é muito importante a gente dar essa distinção para não existir mais confusão. Nórdicos são os habitantes, né, da Escandinávia, e viking era quem saía nessas incursões. Então, ele saía viking, ia lá, saqueava, pilhava, aí depois voltava para sua vida de guerreiro, para sua vida de fazendeiro, e ia cuidar da vida. Então, é muito bom a gente colocar essa diferenciação. O que vai acontecer? Esses ideais, né, da lealdade, da bravura, da coragem, esses ideais mais belicosos, a gente pode dizer que esses ideais mais belicosos estavam, sim, ligados com a elite guerreira, é claro. Não é? Eles são guerreiros profissionais, eles vivem em torno de um Jarl ou de um rei, então eles têm que fazer valer esses ideais, né? Essa irmandade guerreira que vai valorizar todos esses ideais de coragem, de lealdade, de força, de gula, né? Que para todos os grupos germânicos essa questão da gula e da potência sexual, ela é muito, muito importante. Mas não basta só ser um bom guerreiro, um bom estrategista, demonstrar coragem, valentia e bravura e força dentro do campo de batalha. Depois, nos banquetes, nos festins, para comemorar a vitória em batalha, tem que demonstrar essa força em comer demais, em ter muitas mulheres, em esse culto à virilidade também. Isso vai ser muito importante para essa elite guerreira que está ligada a essa aristocracia. Para o fazendeiro, ele tá preocupado, um fazendeiro e sua família, ele vai estar preocupado com outras coisas. Com a sobrevivência. Em primeiro lugar, tem que sobreviver. Em primeiro lugar, a chuva tem que vir, tem que chover, o inverno não pode ser muito rigoroso, porque senão atrasa a plantação, que vai atrasar a colheita e gera fome, e uma série de outras consequências muito ruins. Então,
ele está mais ligado, né, essas populações ligadas à terra, os fazendeiros, eles precisam sobreviver. Então, eles não vão ter tanto essas preocupações de ideais de coragem, de valentia, essa irmandade guerreira. Para eles, é mais a questão da sobrevivência, não é? Porque a terra precisa gerar boas colheitas, não pode ter tempestade, não pode chover demais, mas também não pode chover de menos, não pode nevar demais. Então, ele está muito mais preocupado com essas questões das adversidades climáticas para poder assegurar a sua própria sobrevivência, como a sobrevivência da sua família. Mas a gente tem um porém. Onde é que todos esses estratos sociais vão se unir? Quando há a saída viking. As saídas a viking exigem o trabalho de toda uma comunidade, inclusive de mulheres e crianças, tá? Porque às vezes a gente vê assim, que essas séries colocam as mulheres como guerreiras, né? Já teve até série aí que mostrou exércitos e mais exércitos de mulheres, porque lá no passado teve uma tradução equivocada aí de uma notícia, não é? As mulheres vão fazer o trabalho que era considerado trabalho feminino mesmo, que é o trabalho voltado para a tecelagem, né? Aquelas velas maravilhosas, né, que a gente vê aí em achados arqueológicos, em museus, ou mesmo representadas em filmes, em séries, etc., aquilo era o trabalho feminino, certo? Tinha uma lã específica lá, que era fiada e tecida para ela dar impermeabilidade. Porque, veja, era atravessar o Atlântico Norte com todas as suas ondas, um mar muito bravo e temperaturas muito baixas. Então, a roupa e as velas precisavam ser impermeáveis para assegurar, né, conforto, segurança e preservar a vida para que a incursão tivesse sucesso. Então, toda uma comunidade se envolvia. Era o carpinteiro, era o lenhador que ia cortar a árvore e deixar ela secar para poder fazer os navios. As mulheres que iam tecer as velas, que iam tecer as roupas. As crianças que ajudavam o guardar a lã, desfiar a lã, iam ajudando a pegar, a juntar, né, os restos de madeira dos navios que iam sendo feitos. Então, toda uma comunidade se envolvia quando tinha uma incursão, uma saída a viking. Todo mundo trabalhava para que o navio ficasse bem feito, para que as velas ficassem bem tecidas, para que as roupas que esses homens iam usar fossem bem feitas, precisavam levar comida, não é? Eles tinham que levar comida, então tinha quem produzisse e se dedicasse a essa comida. E aí a expedição saía. Na volta, quando essa expedição trazia principalmente prata, não é? Que era o grande objeto de desejo, né? Era a prata e não o ouro. Traziam joias de prata, castiçais e todo tesouro, roupas de outros tecidos, todo mundo também se beneficiava disso. É claro que o Iar, os seus guerreiros, né, quanto mais rico fosse, mais benefício tinha. Mas acabava que todo mundo, ou muito pouco, ou pouco, acabava recebendo os lucros, né, dessas saídas a viking, né, de tanto que nós temos aí um nome, né, era viking, idade viking, período viking, não importa aí o nome que você dê, que vai do século 8 ao século 11, é um período marcado justamente por conta dessas saídas, dessas expedições. E aí que é muito importante a gente ver isso, né? Esse envolvimento de uma comunidade que para as saídas a viking, todo mundo acabava se envolvendo
porque era muito trabalhoso, né? Veja, era todo trabalho manual, não tinha máquinas, né? Não tinha nada, tudo tinha que ser feito à mão, então a todos acabavam se beneficiando. E é bom realmente frisar que essas irmandades guerreiras, né, esses grandes valores, né, que às vezes a gente vê muito projetado pela cultura viking, é mais voltado realmente para a elite. O fazendeiro não vai estar tão preocupado, essa coisa da lealdade, da coragem, né, de ser o mais bravo, de ser o mais forte. Ele precisa cuidar da terra e que a terra dê bons frutos. Essa que vai ser a grande preocupação dele. Não é? Quanto à cristianização é um assunto muito complexo, certo? Se a gente for entrar aqui nas minúcias, a gente fica falando 2 semanas e ainda não consegue pegar tudo que esse assunto, né? Que há pesquisadores especializados, né, na leitura de toda essa documentação. Mas o que a gente pode dizer, além dessa grande complexidade que foi essa cristianização da Escandinávia? Nós temos a cristianização que é de baixo para cima, que é quando chega aqueles missionários, chega em pequenas comunidades rurais, que vai começar a cristianizar, né, essas pessoas para uma nova religião. E há a cristianização de cima para baixo, que é quando o rei ou o líder, né, de uma comunidade ou de um grande território, agora o cristianismo é a religião oficial. E aí ele vai impor mesmo, impor muitas vezes pela força, e ele tem um grande intuito aí, é unificar tudo. É o que o Haroldo Dente Azul, que é o unificador e o cristianizador, né, da Dinamarca, vai fazer. Bom, a partir de hoje, eu sou o rei e a Dinamarca agora é um território cristão. Certo? Nós, daneses, somos todos cristãos. E aí ele vai cristianizar, mas tem um detalhe. Ele não vai abandonar esses valores belicosos, tá? Os valores da coragem, da lealdade, e que se precisar matar, vai matar mesmo, tá? Então, essa coisa, esses ideais, né, que mostra que os evangelhos, né, a Bíblia mostra, né, dar a outra face, vamos amar o nosso próximo, vamos promover o bem. Isso aí é muito bonito no sermão, nas homilias, nos outros extratos,